Opa, não se esquece de deixar o like e se inscrever aí. Essa é a história de uma criança chamada Kushin. Kushin nasceu num pequeno vilarejo há mais de 4.000 anos. Ele tinha uma vida simples, porém feliz, até que um dia a sua vila foi atacada por um grupo chamado os Scriptas, assassinos monstruosos que espalhavam o horror, tatuando seus feitos em suas próprias peles, para que jamais fossem esquecidos. Era como se o medo das pessoas de alguma forma os tornassem mais fortes. Esse grupo era liderado por um homem terrível chamado Gao Sao, que transformou o pai e a mãe de Kushin em escravos. Porém, isso era só o início. Gao também torturou e dilacerou os pais de Kushin bem na frente dele, enquanto ele assistia apavorado. E todo esse medo acumulado fez com que o paranormal transformasse a sua mãe e seu pai em monstros horríveis. Gao então levou aquele menino por toda a sua vida, torturando e servindo como fonte de medo enquanto assistia seus pais cometendo massacres. Foi ali que Kushin jurou que destruiria o paranormal, o que aparentava impossível, até que algo aconteceu. Por conviver todos os dias com essas monstruosidades que a sua família se tornou e presenciando eventos paranormais todos os dias, ele foi o primeiro humano a atingir a completa exposição paranormal. E nesse momento, ele criou sem querer o primeiro ritual de todos. Uma maneira de se conectar com aquilo que destruiu a sua vida. Uma maneira de se conectar com o outro lado. Ele podia transcender. Ele olhou diretamente para o outro lado e o outro lado olhou de volta para ele, assim adquirindo todo o conhecimento do oculto. Graças a isso, ele descobriu uma forma de separar completamente a realidade do outro lado. Só que Kushin, ao saber de tudo, perdeu tudo. Ele presenciou as correntes da realidade o aprisionando. Ele percebeu que, para sempre, seria uma criação da realidade. Sempre seria um fantoche que sabe as regras de um jogo que nunca poderia mudar. Um destino que apenas um marcado poderia quebrar. Marcados. Indivíduos que estão poderosamente conectados com o outro lado por suas marcas. Uma marca é como uma alma, completamente livre das correntes da realidade, que encarna em diferentes pessoas, sem que nem saibam o quão poderosas são. Kushin sabia que precisava se tornar um marcado, porém isso seria impossível. É impossível um acorrentado se tornar um marcado por vontade própria. Apenas as marcas podem escolher alguém para se tornar um marcado. Mas o impossível é exatamente o que define o outro lado. Os sumérios acreditavam que a realidade foi criada quando os deuses An e Ki se juntaram e depois se separaram. Kushin decidiu se nomear Kian, aquele que iria unir o outro lado e a realidade e depois separar. Usando seu conhecimento do oculto, Kian enlouqueceu Galsal e tomou seu lugar como líder dos Scriptas. Se tornou aquilo que mais odiava e se forçou a cometer atos horríveis para um dia livrar o mundo do paranormal. Kian então criou a Ordem da Desconjuração, uma profecia com uma ordem de eventos específica que seria repetida pelos Scriptas por toda a história, que criava um medo bem específico, o medo de que Kian se tornasse um marcado. Kian sobreviveu ao tempo, trocando de corpo e colocando suas memórias em vários corpos ao decorrer da história. Porém, não importava qual corpo ele pegasse, ele nunca conseguia utilizar seus conhecimentos. Sempre que ele trocava, seu corpo sempre assumia a mesma aparência,
que lembrava a ele que para sempre ele iria ser um acorrentado. Até que ele decidiu pôr marcados em todas as partes dessa equação. Ele possuía o corpo de Leonardo Gomes, uma criança que fazia parte de um orfanato, e se aproximou das crianças, que mais tarde formariam novamente os Scriptas. Até que nesse mesmo orfanato ocorreu um incêndio. Por pouco, ele não morreu. Porém, foi salvo por outro marcado, que morava no mesmo orfanato, Dante. Após alguns anos, ele manipulou Dante para fazer ele buscar o paranormal e fazer uma série de rituais, onde ele disse que salvariam uma criança. Porém, na verdade, ele queria que o marcado realizasse a desconjuração. Que então enganou dois agentes que eram marcados da Ordem da Realidade, sendo eles Luciano e Fernando Carvalho, com a promessa de salvar Fernando, que estava bem fraco e doente. O plano arquitetado por Kian era o seguinte: vem comigo que a parada é complexa. O conhecimento de Kian é poderoso demais para ser passado de uma vez só para um corpo. Então, ele precisa ser desconjurado. Kian não pode conjurar rituais, porém, ele pode fazer com que os outros conjurem. Fingindo que iriam salvar uma criança doente, ele fez com que Dante, que era um marcado, separasse a mente de Kian, fazendo com que a parte que guardava seus rituais fossem colocadas no corpo de Fernando, ao mesmo tempo que colocava a mente de Fernando e a outra metade da mente de Kian, ou seja, suas memórias, no corpo de Luciano. E por último, ele fez com que a mente da criança, que Dante acreditava estar salvando, mas que na verdade estava servindo como fonte de medo, fosse colocado agora no corpo vazio de Leonardo Gomes. Tendo o corpo original da criança vazio, em um local com membrana instável, ele se tornou uma criatura de sangue bem poderosa. Então, os preparativos estavam prontos. Uma equipe da Ordem invade, levando Dante preso, e Luciano também foi levado. Porém, nada que Kian não tivesse previsto. Ele falou para uma das pessoas que ele conheceu no orfanato, que agora atende Purgal, para ele guiar os marcados a completarem a passagem, ou seja, transcender os 50% de expansão paranormal. Pois a ordem da desconjuração não poderia acontecer se os marcados não tivessem a chance de impedir. E assim foi feito. Gal guiou os marcados até os 50% de exposição paranormal, fazendo com que Luciano, ao completar a passagem, tivesse todas as memórias de Kian sendo reveladas junto com seus rituais. Ao mesmo tempo que o semblante desgraçado se foi e Fernando volta ao corpo original. Assim, Kian retorna e a profecia se completa. Kian se tornou um marcado.